E aí pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, Renato Baggio, para falar sobre um assunto bastante complicado, um assunto bastante delicado, que é a situação do estupro. Todo mundo está falando sobre isso, muita gente colocando a sua opinião sem fundamentação jurídica. Eu venho aqui colocar um pouco dos fatos e do que diz a lei sem a minha opinião. Não estou aqui para dar opinião do que eu acho ou não acho, não estou aqui para discutir a opinião dos outros, tudo bem? Vamos lá, eu acho que algumas coisas se perderam nessa discussão que ganhou amplitude internacional e algumas coisas precisam ser pontuadas, tudo bem? Vamos lá então. O que é que diz o nosso Código Penal sobre o estupro? O nosso Código Penal diz no artigo 213, que vai estar no descritivo do vídeo, o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Qualquer ato contra homem ou mulher. O estupro não é de um homem contra uma mulher, pode ser um estupro contra um homem. Qualquer ato que seja mediante violência, então há uma agressão física ou ameaça. Porque se alguém coloca uma arma na cabeça de uma mulher e obriga ela a ter relação sexual, obriga ela sem o consentimento, o que acontece? Você não vai perceber sinais de agressão física. É estupro, tá aqui na lei. A grave ameaça, a mulher tem medo de levar um tiro na cabeça, ela vai ceder, certo? Isso caracteriza estupro. Então, a grande palavra aqui que vai estar em torno da discussão do estupro é consentimento. Consentimento significa dar a permissão para alguém fazer isso, tudo bem? Se não há consentimento, está caracterizado estupro, não importa a idade, não importa o passado da pessoa, não importa o que ela fez antes, o que ela faz da vida, se ela tem no sexo um meio de ganhar vida, não importa nada, não importa se a pessoa é traficante, se é bandido, não importa se é de um seminário, é seminarista, não importa nada, se tem um grau superior, não importa. Não deu consentimento, caracterizou estupro. E mais, olha só, ou outro ato libidinoso, tá? Outro ato que vá agredir o aspecto sexual dessa pessoa, certo? E aí, existe uma exceção no seguinte sentido. Pode, então, tem alguma situação em que, mesmo tendo consentimento, mesmo a pessoa permitindo, é considerado estupro? Pode estar na continuidade aqui do artigo do Código Penal, que é no artigo 217. Depois vai estar no descritivo do vídeo. Quando é que mesmo a pessoa dando permissão, ou seja, havendo consentimento, é considerado estupro? Com menor de 14 anos. Porque menor de 14 anos, segundo a lei, esse é o entendimento da lei, tá? Não tem discernimento para saber aquilo que faz com si mesmo. Não tem discernimento. Se não tem discernimento, né? Ou seja, não sabe aquilo que faz, a lei considera assim: ah, mas eu tenho um amigo, uma amiga que tem 13 anos. Não, eu estou falando o que a lei considera, tá bom? Não importa o tamanho da pessoa, se já tem cara de adulto, não importa. A lei diz que menor de 14 anos não sabe o que faz. Isso é a lei que diz, portanto, mesmo que uma pessoa, menino ou menina, não importa, deu consentimento, permita que alguém vá lá e tenha relação sexual com essa pessoa, tá bom? Que não caracterize violência, né, ou nem grave ameaça, a lei vai considerar estupro. O estupro ao menor de 14 anos é presumido. Então essa é uma situação em que a pessoa permite, né, a criança permite, mas é considerado estupro, tá? E a outra situação é quando a pessoa ela não tá na plenitude das suas faculdades mentais, ou seja, a pessoa tem alguma, previsto no artigo 217 também do Código Penal, não vou ler aqui, depois eu coloco no descritivo do vídeo, mas quando uma pessoa tem algum tipo de enfermidade mental, né, ou seja, alguma doença ou alguma deficiência mental, essa pessoa também não tem discernimento. Então, mesmo que ela queira, que ela permita que alguém tenha um ato sexual com ela, é considerado estupro, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Então, é nesse sentido, ela pode dar permissão, tem consentimento, a lei vai interpretar como estupro mesmo assim, tá? Ficou claro isso? Então, fica importante pontuar isso. Nessa questão da menina, né, da menina que estava inconsciente, veja, como o que caracteriza o estupro? Toda essa discussão legal está em torno da questão do consentimento. Circularam vídeos aí, eu mesmo ouvi entrevistas de delegados que tiveram acesso ao vídeo, eu não tive, não quero ter. Lembre-se, se você teve acesso a esse vídeo e você passar ele adiante, é crime, tá?
Então você não quer, tem coisas que a gente não quer ver participar, deixa a sua curiosidade de lado, é crime, tá? Mas eu não tive acesso ao vídeo, mas eu ouvi hoje uma entrevista no rádio com um delegado que diz que viu as imagens e para ele ficou bastante claro. Ele fala o seguinte, ele fala o que diz a lei. A menina estava inconsciente. Se é porque ela estava drogada, seja lá o que for, né? Ou porque uma pessoa bebeu muito, não importa. A menina, no caso, estava inconsciente e ela inconsciente não consentiu. Se não houve consentimento, claro, então está caracterizado estupro, não há o que se discutir. Não tem que caminhar para uma coisa de, mas o que ela veste, mas o que ela faz, mas, só para você entender, marido que se não tiver o consentimento da esposa com quem ele convive, com quem ele tem filhos, com quem ele tem relações sexuais saudáveis e frequentes, se não tiver o consentimento da esposa, é estupro. Não importa se era namorado, se era isso, se era aquilo. Quer ver uma situação? Às vezes namorados saem, né? E de repente a menina acaba, né, perdendo o controle, bebe um pouco demais e ela bebe a tal ponto que ela perde a consciência, né? Não, o namorado não pode ter conjunção carnal, não pode ter relação sexual com essa menina. Mas a gente namora há tanto tempo, é tão normal. Se ela está desacordada, não tem consentimento e é estupro. É isso. Tá? É isso que diz a lei, não se trata de caminhar para essas outras discussões adjacentes, esses pontos de vista que as pessoas estão colocando na internet. Então, a questão aqui é bastante pontual de acordo com o que diz o texto da lei, e sim, essa menina foi estuprada, não importa nada do passado dela, do caráter dela, isso está errado, é um crime previsto no Código Penal e os culpados têm que ser punidos. É isso, tá certo? Eu espero que tenha sido esclarecedor. Se você quiser comentar, não é opinião, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para colocar nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões de outros vídeos, tá certo? Para a gente esclarecer aqui, lembrando que esse não é um canal, né, de falar a minha opinião ou de falar né, a opinião dos outros e qual eu sou a favor ou não. É um canal fático, né? O que diz o texto seco da lei, enfim, como as coisas são. Espero que tenha sido esclarecedor, tá? E espero que realmente diante desse e vários outros casos que a gente tem notícia, as leis endureçam ainda mais as penas para esse tipo de crime terrível, terrível, que destrói com a vida de uma pessoa, tá certo? Destrói com a vida de uma pessoa, não importa homem, mulher, não importa, tá certo? Porque o estupro, ele é previsto, né, na lei, ele atende tanto aos casos de mulheres quanto aos casos de homens. Infelizmente, os casos de mulheres são muito maiores. É isso. Assine o canal, compartilhe. Se você acha que o vídeo esclareceu, compartilhe com as pessoas, siga-nos, teremos mais vídeos esclarecedores sobre várias questões importantes aí, que eu acho que às vezes as pessoas ficam nos achismos e falta esse pequeno toque, né, fático do que realmente diz a lei, por exemplo. Um abraço, até nosso próximo vídeo. Fique comigo, Renato Baggio. Até lá. Tchau, tchau.